explicando Provérbios, né? A gente vai ver Provérbios 20, 26. Diz assim: o rei sábio, na versão revista atualizada diz: o rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. Na versão revista atualizada, aliás, na versão na linguagem de hoje, diz assim: o rei sábio descobre quem está fazendo mal e o castiga sem piedade. E numa linguagem chamada contemporânea, diz assim: depois de cuidadosa avaliação, o líder sábio faz uma limpeza, remove os rebeldes e os insensatos. Então veja só, a palavra joeira, vamos ver aqui no dicionário, joeira, o que significa. Joeirar, joeira vem do verbo joeirar. Joeirar significa separar joio do trigo com a joeira. A joeira deve ser um aparelho para fazer isso, né? Então vamos ver aqui. Joeira é uma peneira que separa o trigo do joio e de outras sementes com que se está misturado. Joeira é uma peneira. E a gente... joeirar, então, é peneirar, né? Tem um... o que é que se peneira, que separa a palha do... é feijão, né? É feijão? Farinha, trigo, milho. É porque tem uma coisa que a pessoa fica... eu já vi, né, em vídeos, as pessoas com a peneira balançando e joga para cima, aí voa a palha e desce... é o trigo, que faz isso? Pronto. Então a gente vê, isso significa joeirar. Então quando o sábio joeira os perversos, ele está separando os perversos dos bons. Joeirar significa isso. Então veja só. Primeira coisa que a gente vê é que o rei sábio, não é qualquer rei. A primeira coisa que a gente tem que ver, não é qualquer rei, é um rei sábio. O sábio é um líder que ele é habilidoso em governar. Então, quando ele lida com as pessoas na sociedade, ele vê os bons e os maus pelas atitudes, né? Porque uma coisa, meus irmãos, é a atitude de maldade, vamos pensar assim, uma atitude má, uma atitude errada, equivocada, porque a pessoa cometeu por um deslize. Outra coisa é viver na prática, é diferente. Aos olhos de Deus, o homem é mau. Mas Jesus diz, olha, mesmo sendo maus, vocês ainda fazem coisas boas. Como, por exemplo, dar comida aos filhos. Se o filho pede um pão, você não vai dar uma cobra para o filho. Você não vai dar algo ruim para o filho. Você não vai dar veneno para o filho comer. Você tenta dar o melhor. Então, isso é uma atitude boa. Isso mostra que há bondade no ser humano. Há teólogos que dizem o seguinte, que essa capacidade do homem fazer o bem só é possível pela interferência de Deus. Pela interferência de Deus. Então, o rei é sábio, porque ele sabe lidar e identificar a maldade da bondade. E ele age para fazer o quê? Para que não haja injustiça. O governo tem que agir para que não haja injustiça. Por isso que alguns teólogos dizem que o governo é estabelecido por Deus, porque ele vem para impedir que a injustiça comande o mundo. Então o rei sábio vai tomar, ou um governante, né, ou no nosso caso aqui pode ser um prefeito, pode ser um juiz, pode ser um delegado, pode ser um presidente da república, pode ser um governador, né? Como ele fala rei, seria associado à nossa realidade, seria o presidente da república, né? Então ele pode tomar medidas para confrontar e punir aqueles que muitas vezes vão envelhecendo sendo maus. Tem muita gente idosa que é mau, a gente vê pela prática de vida, pela história da vida daquela pessoa, a gente vê, né? Eu conheço alguns que são maus. E às vezes a gente se pergunta como ele ainda está vivo.
porque já promoveu muita maldade, já promoveu a destruição de muita família, né? E ainda está vivo. Aí tem pessoas que dizem o seguinte: ele está vivo porque ele tem que pagar. Mas a Bíblia diz que a gente não paga o pecado com sofrimento. O salário do pecado é o quê? É a morte. O pagamento pelo pecado é a morte, não é o sofrimento. Então não é o sofrimento que vai fazer alguém pagar os pecados. Rapaz, eu estou pagando esse pecado porque eu estou sofrendo muito. Não, é um equívoco. Na verdade, o sofrimento é consequência do pecado, é consequência desse problema que entrou na humanidade. E eu sempre digo que é como se fosse uma mudança genética no homem. Descaracteriza o homem de tal sorte que o indivíduo conhece a verdade e abandona a verdade. Não é? Um exemplo que a gente pode olhar para os discípulos de Jesus é Judas. Judas conviveu com Jesus 3 anos. Comeu com Jesus, andou com Jesus, conversou com ele, viu os ensinamentos, viu os milagres, e depois abandonou Jesus. Ele preferiu a mentira, por conta do pecado. O pecado desvirtuou tanto o homem que muitas vezes ele tem a oportunidade de conviver com o próprio Deus e ele não quer. Interessante, né, irmão? Desvirtua a natureza do homem a tal ponto que ele não quer conviver nem com quem criou ele. Então o indivíduo vai envelhecendo e vai sendo perverso. Aí diz aqui que o rei sabe e descobre quem está fazendo o mal e vai castigar ele sem piedade. Então vejam só. A segunda parte fala que ele passa sobre eles a roda. Na versão revista atualizada diz assim: o rei sabe os joelhos perversos, joerá e peneirar, como a gente viu, e faz passar sobre eles a roda. Mas que roda é essa? Será que ele pega o carro e passa por cima da pessoa, literalmente? Não, isso aqui é linguagem figurada. Se alguém pode dizer, não, ele está aqui promovendo a morte da pessoa. Não é isso. É uma linguagem figurada. Né? Alguém que, menos avisado, vai ler esse texto e vai dizer, rapaz, quer dizer que a gente pode passar com o carro em cima de quem é mau. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que essa roda é a roda que debulha as sementes. Os irmãos já viram a pedra de moinho quando passa? Tem lugares que é movida com animal, né? Outro lugar é movido com motor elétrico hoje, né? Aquelas rodas gigantes, né? Enormes e pesadas. Aí botava o milho e ficava ali passando, até que vira não é xerém, não. Depois de xerém, aquele pozinho, como é que a gente dá o nome? O pozinho do milho. Não é nem farelo, irmão. Fica um pó mesmo, parece um talco. Eu me esqueci o nome. Não é amido, não. Ainda é amarelinho, que a gente faz bolo, eu esqueci o nome agora. Daqui a pouco eu lembro. Não, ali é o pigmento que bota na comida. Eu estou dizendo do milho. Quando fica o pó do milho, eu me esqueci. A fuba do milho. A fuba do milho. Entendeu? A fuba mesmo. Não é o farelo, ou nem é o flocão de milho. Aqui não é aquilo que eu estou falando, não. É a fuba mesmo. Fica um pozinho bem fininho, né? Que o pessoal faz angu, as pessoas fazem bolo, as pessoas fazem mingau, né? É a fuba do milho, essa palavra que eu quero lembrar. Então, quando bota-se o milho e a roda de debulhar, ou a roda de moer, né? Vai passando, vai esmagando, a pedra em cima do cereal, ou do milho, no caso, vamos usar o exemplo do milho, até que fica, nem sobra mais casca, não sobra mais nada, só um pó. É a fuba. E ali você faz vários alimentos com a fuba, né? Faz canjica, você pode fazer bolo, faz muita comida gostosa, não é verdade, irmão Juvenal? Muitas comidas gostosas. Então, ele diz aqui o texto que ele faz passar a roda. É essa ideia, está debulhando, está quebrando, é esse lado mal, né? Então, esse debulhar é um processo, né, que a gente vê na agricultura, que separa, né, a palha do grão, né? Como a irmã disse, que joga trigo, né, joga a peneira, no caso a joeira,
joga o trigo para cima com a palha, separando, ao vento bate e leva a palha e desce a parte mais grossa, que é o grão. Então, passar sobre alguém com a roda de debulhar, né, significa que você está julgando essa pessoa, está julgando os seus atos. Passar a roda sobre elas é julgar os atos delas. Estão entendendo? Está entendendo, irmão Juvenal? Pronto, julgar os atos dela. E da mesma forma que a joeira, você joga a palha, o grão com a palha para o ar, para o vento separar a palha, levar a palha embora e ficar o grão, é a mesma coisa entre os atos maus e os atos bons. A bondade tem que ficar, então ele joga para cima tudo, palha, partes boas, partes ruins, a maldade e a bondade. O que tem que cair é a bondade, então ele faz essa separação. Então a ideia aqui, meus irmãos, é que o líder sábio e justo, o rei sábio, o rei justo, ele é capaz de governar com eficiência, ele é capaz de manter a ordem, ele é capaz de impor a justiça, e impor no bom sentido, porque muita gente diz, não, olha, tudo que é imposto é ruim. Algumas coisas, na linguagem que você diz impor a justiça, você está querendo trazer justiça. Então, é uma coisa boa. Não é? Então, a imagem da roda de debulhar vai mostrar para a gente que o rei vai fazer separar, e não só ele, mas qualquer um que esteja em um cargo de liderança, os que fazem o bem daqueles que agem mal, daqueles que agem com injustiça. Isso é em qualquer lugar, isso é na igreja, isso é na sua casa, isso é onde você trabalha, se você chefia alguma equipe, isso é muitas vezes, você diz, mas como no meu bairro, você sendo vizinho de alguém e você sendo a pessoa que as pessoas procuram para ouvir. Às vezes, as pessoas não vão fazer romaria para sua casa, mas chega um, conversa com você, escuta a sua opinião, aí vem outro, conversa outro dia, escuta a sua opinião, e você, querendo, sem perceber, está moldando uma forma ética de viver entre os próximos a você. Né? Por exemplo, alguém chega assim para o irmão Juvenal, eu estou pensando em fazer uma maldade que o fulano, que ele me fez isso, eu estou querendo me vingar dele. Aí o irmão Juvenal diz, olha meu filho, não é melhor, não vá se vingar. Não vá se vingar, porque a gente estuda, por exemplo, eu lá na igreja tenho estudado muito sobre isso, o pastor tem ensinado, e dito que quando a vingança começa, a roda da violência não para. Você se vinga dele, mas alguém próximo a ele vai vir se vingar de você. E essa roda não vai parar, e depois alguém próximo a você vai querer se vingar do outro. E tem casos em que famílias se destroem mutuamente por conta dessa roda de vingança. Entendeu, irmão Juvenal? Quando o irmão Juvenal fala isso, o indivíduo olha e pensa, realmente. Aí o irmão Juvenal, olha, o melhor você fazer já que você não teve problema com ele, não precisa você se relacionar com ele, só diga bom dia, boa tarde, boa noite, mantenha só a proximidade, mas não queira fazer mal, e deixe ele sozinho, porque a maldade, ela, como as pessoas dizem popularmente, né, ela por si só vai se destruindo, porque não é por si só, porque ela vai se mostrando, as pessoas que fazem maldade vão se mostrando, e as pessoas não querem conviver com pessoas assim, então ele vai sendo isolado. Ele vai sendo isolado e ele começa a ficar isolado. E aí ele vai começar a conviver com quem? Com quem faz maldade com ele. Por isso que um abismo traz outro, ou seja, a maldade traz outra maldade. O indivíduo faz maldade com um tipo de prática, aí vem outro que faz maldade de outra forma. Aí você vê o indivíduo que, por exemplo, está envolvido com o tráfico de drogas, se envolver com o crime. De gente que assalta, que matador de aluguel, você se junta, a maldade vai se juntando, ela tem o poder de atrair. Né? Porque o que acontece é isso, o mal vai sendo isolado, as pessoas não querem conviver com quem é mal. A outra coisa que a gente vai aprender, por consequência, é que
a justiça e a ordem, né, é fundamental num governo sábio. O governador, um sábio que governa, irmão Juvenal, ele vai governar com justiça e com ordem, sendo justo e dando ordenança, dando um norte, dando a diretriz de como caminhar, todos caminharem juntos, para que se mantenha a harmonia social. Então o líder sábio não vai permitir que a impiedade prevaleça. Ele vai tomar medidas para garantir que a sociedade seja governada de maneira justa e equitativa. No nosso caso, como é que funciona isso? Quem é o instrumento do governante para impedir a injustiça? É a polícia. A polícia é um instrumento para se evitar a injustiça. A polícia existe para amenizar o impacto do mal na sociedade. Ah, mas a polícia esquece, é diferente da instituição. A instituição existe com esse objetivo: manter a ordem social, evitar que o mal se prolifere, evitar que atitudes, maldades aconteçam contra as pessoas. Então a polícia está ali para evitar a maldade. Se você olhar, em última instância, a polícia existe para evitar a maldade, para amenizar o impacto do mal. Ela não vai anular, mas amenizar o impacto do mal na sociedade. Certo? Então o líder sábio e justo, ele vai lidar de forma eficaz com quem? Ele tem que lidar, e ele vai aprender a lidar com, porque a maldade, ela cria os próprios instrumentos, né, para tentar ludibriar as pessoas. Então, o governante sábio, ele vai liderar para que essa sociedade se mantenha em ordem, que a justiça possa ser implantada, né, ou mesmo a injustiça seja amenizada, e ele vai ter que governar com duas ferramentas: sabedoria e justiça, para poder separar o bem do mal e promover o que a gente chama de equilíbrio social, ou os relacionamentos equânimes, ou seja, as pessoas serem tratadas da mesma forma, ninguém ser melhor que ninguém, as leis serem cumpridas, as pessoas respeitarem as decisões colegiadas, certo? As pessoas pagarem as penas por conta dos seus erros, quando é cometido em detrimento de outra pessoa. Aí surge o quê? A indenização, quando você causa dano a alguém, né? Que a gente chama hoje de dano moral, né? O direito chama de dano moral, tá? Existe o dano moral e o dano material. O dano material é quando você pega uma máquina emprestada e quebra a máquina da pessoa. Aí você diz, não vou, devolve quebrado. Aí a pessoa vai à justiça. Aí o que é que você vai pedir na justiça? O dano material, que é ele comprar uma máquina igual a que você tinha, e o dano moral, que é o quê? A sua moral ter sido atingida. Por quê? Porque você pensava aquilo é instrumento do seu trabalho, mas você não pôde trabalhar. Você deixou de entregar um serviço e a pessoa lhe chamou de irresponsável. Isso abata a sua moral, porque você não é irresponsável. Entendeu, irmão João? Entendeu, irmão André? Entendeu, irmão Clarice? Então, amém.